Você não colocou sua vida numa bagunça fazendo uma coisa errada só uma vez? E não vai consertar tudo porque você faz uma coisa certa uma única vez. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. E hoje eu quero falar com você sobre a parábola do semeador, que é tão importante na palavra de Deus, porque na verdade é uma parábola sobre 4 tipos diferentes a Bíblia diz solos, mas está realmente falando de 4 tipos diferentes de corações, de 4 condições do coração, e como esses tipos de corações ouvem ou não ouvem a palavra de Deus. Agora ouça o que vou dizer. Conheça a palavra de Deus e então haja em cima do que ouve. Ouvi-la e não praticá-la é praticamente inútil. Agora, se você só sabe um monte de coisas, mas não age de acordo com isso, então você geralmente fica orgulhoso do que você sabe e fica querendo dizer a todos o que fazer. Mas se você não pratica o que ouve, não haverá mudança em sua vida. Não é apenas só ouvir, não é só sublinhar na sua Bíblia, é praticar o que você ouve. Algo interessante sobre esta parábola é que Jesus disse a seus discípulos: se vocês não entenderem esta parábola, vocês não serão capazes de entender nenhuma das parábolas. Uau, que declaração! Se vocês não entenderem esta parábola, vocês não entenderão nenhuma das parábolas. Então ele também diz em Marcos 4:24, isto é muito importante de se ouvir: a medida do pensamento e do estudo que vocês dão à verdade que ouvem é a medida da virtude e do conhecimento que voltaram para vocês. Deixe-me repetir: a medida do pensamento e do estudo, pensamento e estudo, que vocês dão, a verdade que vocês ouvem é a medida da virtude, que é outra palavra para poder, e do conhecimento que voltarão para vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Mas se você não fizer a sua parte, você pode ter bons momentos, mas eu quero que você tenha mais do que bons momentos. Eu não quero que você se arrependa de ter investido o seu tempo aqui hoje. Sabe, eu quero que você, daqui a um ano, possa se lembrar: algo mudou na minha vida há um ano, quando eu fui naquela conferência. Deus está falando conosco e nos mostrando coisas o tempo todo. E estamos falando nesta conferência sobre assumir um compromisso maior. E assim que um dos nossos objetivos seja assumir o compromisso de ouvir tudo o que Deus diz. Vamos, Deus está tentando te dar respostas que vão te manter longe de problemas. Ele não vai mudar de ideia e honestamente não adianta ignorá-lo, esperando que ele venha com uma resposta mais fácil da próxima vez. Porque ele não virá. E eu sei que qualquer pessoa sentada neste lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas e a palavra funciona para todo mundo, quem quer que seja. Qualquer um que queira aprender a palavra, estudar essa palavra e a colocar dentro de você, onde ela não seja apenas uma informação, mas se torna revelação, e você agirá de acordo com o que ela diz repetidamente, não apenas uma vez para ver se funciona. Você não colocou sua vida numa bagunça fazendo uma coisa errada só uma vez? E não vai consertar tudo porque você faz uma coisa certa uma única vez. Você se compromete com isso e você faz o que Deus diz várias e várias vezes. Ninguém pode fazer isso e voltar e me dizer que Deus não mudou a sua vida. Então eu acho que eu estou colocando um pouco de responsabilidade em você aqui hoje, ao
dizer que a sua vitória não cabe a nós que trabalhamos e estudamos para trazer a palavra, mas que depende do que você faz com aquilo que ouve. Amém? Tudo bem. A parábola do semeador. Marcos 4, 1 a 9. Mais uma vez, Jesus começou a ensiná-los à beira do lago. E a multidão que se reunia em torno dele era tão grande que ele entrou em um barco e sentou-se nele no lago. E todas as pessoas estavam ao longo da margem, à beira da água. E ensinou-lhes muitas coisas por parábolas. Agora, uma parábola é uma história que traz um ponto. E em seus ensinos ele disse: ouçam. Eu gosto que ele tenha começado assim. Ouçam. Ponto de exclamação. Um agricultor saiu a semear a semente. Enquanto ele espalhava a semente, algumas caíram ao longo do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Algumas caíram em lugares rochosos onde não havia muita terra e brotaram rapidamente porque o solo era raso. Mas quando o sol nasceu, as plantas foram queimadas e murcharam porque elas não tinham raízes. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e as sufocaram para que não gerassem nenhum grão. Outras caíram em terra boa e brotaram, cresceram e produziram uma boa safra, multiplicando a 30, 60 e 100 vezes mais do que foi semeado. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É interessante algumas frases soltas que ele coloca aqui, que nós apenas, provavelmente nunca pensamos muito, que aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o que ele está dizendo é: ok, agora estou dizendo algo que é para todos aqui. Ele começa dizendo: ouçam. Ele está dizendo: se você tem ouvidos obedientes. Tem um lugar na Bíblia que fala sobre ter um ouvido circuncidado. Sabe, eu posso dizer a mesma coisa e pessoas diferentes ouvir de forma diferente, dependendo da condição do coração. E algumas pessoas nem mesmo vão ouvir. Se é algo que elas não gostam, elas imediatamente jogam fora, antes que isso tenha a chance de produzir. Agora, em nosso mundo de hoje, de supermercados e uma agricultura operada por máquinas, talvez nós não nos identifiquemos imediatamente com essa parábola do semeador. Porque Jesus usou exemplos que eram relativos à cultura em que eles viviam na época. É uma parábola extraída da comunidade agrícola da época de Jesus. Mas seus ouvintes teriam imediatamente reconhecido a cena e a relacionado à mensagem que Jesus trazia. Todos na época ganhavam vida com a agricultura, exceto os muito ricos. Então, sabemos que você nunca tem nenhum tipo de colheita, a menos que primeiro uma semente seja plantada. Amém? Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semente e colheita. Você planta sua semente no solo, então sempre haverá um tempo. E eventualmente haverá colheita. Bem, o semeador que está semeando é o Espírito Santo. Agora ele está usando minha boca hoje, mas é o Espírito Santo plantando a semente da palavra de Deus em sua vida. A semente que eu estou lançando hoje, ela é perfeita. É uma semente saudável, é uma ótima semente, sabe? Então, não há nada de errado com a semente, e se você não aprender nada com isso, não é por causa da semente. É a condição do seu coração e de como você ouve. 4 tipos de solo, 4 tipos de corações. O primeiro era uma terra dura, era tão dura que quando o semeador, ele basicamente colocava um saco no pescoço cheio de sementes e ele saía jogando na terra e o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou jogando a semente aqui. Algumas sementes caíram em solo fino e rochoso, algumas caíram entre espinhos, outras caíram em terra boa.
Ele não deu mais explicações naquele momento para a multidão, mas mais tarde Jesus chamou seus discípulos de lado e disse a eles: se vocês não puderem entender esta parábola, não serão capazes de entender nenhuma das parábolas. Então deixe-me tentar explicar isso e ver por que Jesus disse isso. Primeiramente, as pessoas não entenderam por que Jesus veio. Não entenderam. Ele veio para trazer uma revolução. E uma revolução significa que as coisas vão ser viradas de cabeça para baixo. E alguém chega e começa a fazer coisas que ninguém nunca viu antes, e isso vai trazer grandes mudanças. As pessoas não entendiam um tipo de revolução que ele estava trazendo. Elas queriam agora, ouçam, elas queriam e esperavam que ele se levantasse contra o governo injusto e estabelecesse um trono terreno para si e governasse o mundo. Seus discípulos realmente pensavam que ele iria levantar um trono em algum lugar e que eles iriam ser seus homens de confiança. E que ele só iria dar ordens e consertar tudo por aqui. Jesus anunciou desde o seu primeiro sermão, no início do seu ministério, é chegado o reino dos céus. Ele estava introduzindo um tipo muito diferente de reino, apesar que nós vivemos em um reino, no meio desse mundo em que nós vivemos, o qual é um tipo de reino também, nós os crentes em Jesus Cristo, nós vivemos em outro reino, que é tipo um reino secreto, que ninguém consegue entender, a menos que eles sejam crentes. Nós entendemos, mas o mundo não entende. Joyce, eu amo quando posso sentar com uma amiga e falar sobre o que está no meu coração, as coisas Sim. difíceis de falar, as coisas sérias, e eu acho que todos nós precisamos disso. Então hoje, em Conversas Francas, vamos falar sobre sofrimento. Uau! E eu sei que é uma grande conversa, mas quando você está sofrendo, há algo em nós que precisa saber que alguém vai nos ouvir. Certo, sim. Então, se estamos sofrendo ou se estamos vendo alguém que nós amamos sofrer, Certo. é muito difícil. Então, eu pensei que talvez pudéssemos falar hoje Sim. sobre como é e como experimentamos isso e como passar por isso com a ajuda de Deus. Bem, primeiro, há vários tipos de sofrimento. Vamos tirar do caminho um, que é o sofrimento físico, quando você está doente, está com dor, sofrendo. E eu acho, porque passei por isso, acho que quando você está doente, acho que é um momento solitário. Uhum. Acho que as pessoas realmente não entendem o que você está passando. É como se todo mundo Sim. estivesse se divertindo, rindo. Eles se importam com você, sabe? Oh, isso é muito ruim, que pena. Sim. Vou orar por você, ou, sabe? Mas eu sinto que isso às vezes é solitário, especialmente se isso é algo de longo prazo. Sabe, quando você está passando por algo há muito tempo... Essa é uma boa forma de descrever. Sim, não dá para ficar com raiva de ninguém por causa disso. Eles não conseguem ajudar, mas quando você sofre sozinho, um dos benefícios que pode sair disso é que isso realmente te traz compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. E, pelo menos para mim, isto me permite orar por elas com uma genuína e sincera oração. E como cristãos, nós realmente precisamos prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor e orar pelas pessoas que sofrem. Esse é um dos ministérios que todos temos como crentes em Cristo. O ministério da reconciliação, que é ajudar a restaurar as pessoas com Cristo, e o ministério da intercessão. Deus quer que oremos pelas pessoas. Mas a grande pergunta que todo mundo faz, que é o que acho que queremos discutir hoje, é por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Acho que às vezes, que em vez de você perguntar a Deus por quê, e essas são coisas que aprendi ao longo desses 45 anos, é toda vez que você for tentado a perguntar por quê, você apenas dizer: Deus, eu não sei o porquê, só você sabe, mas eu confio em Ti,
Eu gosto de orar assim. Se é algo que eu preciso ver, se eu abrir a porta para o inimigo, eu peço que me mostre e... se não, eu oro para que me tire disso ou me ajude a passar por isso. Sim, Eu acredito, realmente acredito nisso, que você pegará isso e fará cooperar para o meu bem. sim. É muito importante que você observe sua atitude quando está sofrendo. Que você não comece Isso a é tão sentir pena verdade. de si mesmo, ou, Isso é o sabe? mais difícil. Eu sei, É muito difícil. eu sei. Mas, honestamente, mesmo quando está sofrendo, se você realmente... Sua perspectiva é tudo. Sim, É como você olha para isso. Primeiro, você não é o Sim. único a passar por coisas. Sempre tem alguém que está passando por algo mais difícil que você. Em segundo lugar, todos nós temos mais bênçãos do que problemas. Sei o que algumas pessoas estão dizendo, mas veja, essa é a mudança de perspectiva. nós focamos no problema e Sim. deixamos que ele se torne maior Certo. do que todo o resto, e às vezes até maior que Deus. E precisamos tornar Deus maior aos nossos Sim. olhos e entender que não há nenhum problema que ele não possa resolver. Agora, sabe, temos muitas escrituras boas sobre o sofrimento que dizem que há sofrimento por causa da justiça. Primeiro, Sim. se você tentar servir a Deus, o diabo não vai gostar. Ele vai tentar fazer parecer que isso não está te fazendo nenhum bem. Na verdade, ele vai te fazer pensar, eu não tinha esse tipo de problema quando eu não estava servindo a Deus, e pode ser verdade. E você tem que se manter firme. 1 Pedro 3,14 diz, mas mesmo no caso de vocês sofrerem por causa da justiça, vocês são abençoados, felizes e invejados. Ser invejado. Sim, e por que você é abençoado se está sofrendo por causa da Certo. justiça? Como isso funciona? Você está participando dos sofrimentos de Cristo quando Sim. faz isso. Ele não fez nada errado. No entanto, ele sofreu terrivelmente, Eu então... sempre penso, eu não sei o que o futuro reserva, porque essas Certo. bênçãos são promessas de Deus. Certo. Elas estão ao virar da esquina, ainda não vejo nada. Sim. Mas é aí que entra a confiança. Sim, quando estamos sofrendo, especialmente se estamos passando por algo difícil, devemos, eu sempre digo, sofrer à maneira de Deus. E como é isso? Bem, sabe, é manter uma boa atitude. Acho que uma das coisas mais importantes a se fazer quando estamos sofrendo é fazer o bem a outras pessoas. Sim. Eu adoro porque eu nem sempre sofri bem, acredite. Eu Sim. posso sofrer demais. Sim. Mas eu aprendi muito ao longo dos meus anos e aprendi a transformar essas perguntas de porquê em perguntas de o quê. Sim. Em vez do porquê, tudo bem, o que você quer que eu faça Certo. agora? O que você quer que eu veja? O que você quer que eu aprenda? O que você quer que eu faça por outra pessoa? Certo. E às vezes basta só manter uma boa atitude e ficar firme. Sim, Vivemos nossa vida para frente, mas a entendemos para trás. Algumas das coisas que não entendemos podemos vir a entender, mas outras nunca entenderemos. é verdade. Não Nunca temos entenderemos. todas as respostas. Então, o que eu faço? O que eu devo fazer? Só mantenha uma boa atitude, continue amando a Jesus, continue sendo bom com as pessoas.
Decida que você não vai parar nem desistir, que você vai vencer o diabo e Hum. haverá uma bênção do outro lado disso para você. Posso contar uma Sim, experiência recente que nossa família claro, passou com sim. sofrimento? O irmão do meu marido, meu cunhado, que a gente adorava, Uhum, passou pela leucemia, passou pelo câncer e ele sofreu muito. sim, E foi muito difícil ver isso. E eu me lembro, depois que nós o perdemos, depois que ele foi ficar com o Senhor, a família dele ainda está sofrendo, sabe? É sim, difícil para todos que amam e sentem falta certo. dele. Eu me lembro de orar e dizer: Deus, apenas me mostre algo que Uhum, vai me encorajar e dar esperança, mesmo através dessa terrível circunstância. uhum, E eu disse, quando o Mark estava sofrendo tanto, sabe? Por que você não o curou? uhum, E foi aí que eu meio que virei isso e disse: Deus, o que você quer que eu certo, veja? E ele disse: é claro, como todos nós sabemos, eu o curei, eu o trouxe para casa. Mas eu certo. senti no meu espírito tão fortemente que Deus estava dizendo: eu também mostrei misericórdia, porque ele o levou mais cedo do que ele poderia ter levado. Sim. Então eu pude ver algo que Deus estava fazendo e então é como se uma vez que você tem uma porta aberta, você começa a enxergar uma luz. Eu Uhum, comecei, eu comecei a ver outras coisas que uhum, Deus fez nessas circunstâncias. A forma como o Mark foi uma luz para as pessoas no hospital, os médicos, as enfermeiras. Então, você começa a enxergar as pequenas coisas. Não significa que eu goste do que aconteceu, mas você começa a ver as pequenas coisas que Deus está dizendo. Deixe-me te mostrar como eu estou te amando através disso. certo. E isso não tira o sofrimento, Não. mas faz diferença na forma como Faz nós uma grande vemos. diferença e o que você está falando é exatamente o que estou falando. O que estamos tentando passar para as pessoas é que, em vez de olhar apenas para o que está errado, Sim, olhe para o que está certo e confie em Deus. Eu sei que a questão ainda existe, é por isso que algumas pessoas desistem de Deus, porque elas não entendem e muitas pessoas não acreditam em Deus. E essa é a razão delas pensarem, bem, se houvesse um Deus, ele não deixaria isso acontecer, sabe? sim. Bem, primeiro, não é Deus quem está fazendo tudo isso, é o diabo. E nós, só há pecado no mundo. Uhum, E com o pecado vem a doença certo. e muitas pessoas más. Sabe, o meu pai abusou sexualmente de mim, então não foi porque eu pequei, mas eu sofri por causa do pecado dele. Uhum, Às vezes sofremos por causa do pecado de outras pessoas. certo. E Sim. sabe, mas a chave é que Deus vai nos compensar. Eu amo Isaías 61:7, que Deus trará uma dupla recompensa. Essa palavra significa prêmio. Quando nós sofremos injustamente, porque Ele é um Deus de justiça. Uhum, Sabe, tem muitas coisas sobre o eu caráter amo de Deus isso, que eu sim. amo. Minha favorita é que Ele é um Deus de justiça. E sabe, nós também, de acordo com 1 Pedro 4, sofremos na carne.
E isso, realmente, isso é sobre o morrer para si mesmo e amadurecer. E mesmo quando você, digamos, por exemplo, quando você tem uma discussão com o seu cônjuge e você tem certeza que ele está errado, é claro que ele deveria vir e te pedir desculpas, mas ele não faz isso, não faz e não faz. E Deus, ele me diz o tempo todo, faça as pazes, mantenha a paz. E assim, então, engula esse seu orgulho e vá fazer as pazes. Uau! É aí Sim. que você sofre na carne. Mas ouça esta escritura, 1 Pedro 4, 1 e 2. Então, já que Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, armai-vos com o mesmo pensamento. Temos que olhar isso desse jeito. E propósito. E o meu é obedecer a Deus, não importa como, de sofrer pacientemente em vez de deixar de agradar a Deus. Pois aquele que sofre na carne, tendo a mente de Cristo, eu amo isso, acaba com o pecado intencional, para de agradar a si mesmo e ao mundo, e agora agrada a Deus. E por isso não pode mais passar o resto de sua vida natural vivendo de acordo com seus apetites e desejos humanos, mas vive para o que Deus quer. Então, qual é uma das razões pelas quais as pessoas não obedecem a Deus? Porque não querem sofrer. Sim. É isso que impede as pessoas de amadurecerem e crescerem. E sabe, quando servimos a Deus, eu estava pensando nesta manhã, nós não devemos entrar num relacionamento com Deus só para que Ele nos ajude nos problemas e nos dê tudo o que queremos. Sabe, nós precisamos amar a Deus, querer servi-lo e Certo. o grito do nosso coração todos os dias deve ser: o que eu posso fazer por você hoje? Certo. E assim, honestamente, Ginger, tem muito disso. Eu tenho páginas e páginas Sim, e tem páginas de coisas aqui, mas Mas eu... acho que encorajamos algumas pessoas Certo, e sim. eu oro para que elas comecem a Sim, enxergar o fato que o plano de Deus para nós, mesmo em nosso sofrimento, ele pode trazer o bem disso. certo. E também quero repetir, não se esforce tanto tentando entender tudo. Sim. Deus é um Deus de mistério, basta saber que Ele é bom. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, Deus ainda é bom.